Boa noite. Estamos começando mais um programa Oração da Meia-Noite. Estou aqui na qualidade de servo de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero fazer uma oração de fé, determinando em nome do Senhor Jesus Cristo um milagre na sua vida, determinando a sua vitória. Mas antes de fazer esta oração, eu quero compartilhar com você uma breve palavra. E se você quiser acompanhar esta palavra, está no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Isaías 38 é a palavra que eu quero compartilhar com você. Também está aqui o meu copo com água, você já pode preparar o seu. Eu tenho certeza que, através da nossa fé, da nossa oração, o Senhor Jesus vai abençoar a sua vida. A partir do momento que consagrarmos esta água, que abençoarmos por meio da oração, esta água será uma porção do poder de Deus. E quando você tomar dela, um milagre vai acontecer na sua vida. Então prepare aí desde já o seu recipiente com água. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre o poder da oração, a importância de você orar, a importância de você ter essa atitude de fé de fazer a oração, porque a Bíblia nos ensina que foi através da oração que Deus mudou a sentença de muitas pessoas. Deus mudou decretos, Deus mudou vida de pessoas que tomaram uma atitude de fé, de orar, de buscar o Senhor, nos momentos mais difíceis de sua vida, quando tudo parecia não ter saída, quando tudo parecia estar dando errado, pessoas que não tinham expectativa nenhuma de vencer e tomaram a iniciativa de orar, de buscar a Deus, e Deus mudou sua realidade, Deus lhe deu vitória, Deus fez situações impossíveis se tornar realidade na vida de muitos que foram ousados na sua fé e oraram ao Senhor. Mesmo em momentos angustiantes, mesmo em momentos de tribulação, mesmo quando muitos achavam que não ia dar certo, quando muitos achavam que era o fim e, de repente, o fim tornou-se apenas um começo, o início de uma nova fase, de uma nova história, através de uma oração de fé. E eu creio que não vai ser diferente nesta noite. O Senhor Jesus vai abençoar a sua vida. Através da sua atitude de aguardar este momento, eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai receber a nossa oração, vai receber sua fé e vai abençoar a sua vida para a glória do nome dele. Eu quero ler com você Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Veja o que acontece através da atitude de Ezequias. Essa palavra é uma palavra muito forte. A Bíblia diz que o próprio profeta, filho de Amós, o profeta Isaías, chegou para Ezequias e disse: olha, organiza a tua casa, porque essa enfermidade é para a morte. Morrerás e não viverás. Olha que notícia que o profeta deu para Ezequias. E o que me chama a atenção é a reação de Ezequias diante dessa notícia que ele recebeu. Então, quantas vezes nós recebemos notícia? Quantas vezes a gente passa por situações, de repente, recebe a notícia que está dando errado, que não vai dar certo? Quantas vezes somos contrariados pela realidade que enfrentamos? Quantas pessoas, de repente, vai ao médico e o médico examina ela, né, e dá o diagnóstico que ela, infelizmente, a medicina não pode ajudar, ela vai ser dependente de uma medicação, ou o problema dela não tem jeito. Quantas pessoas que recebem a notícia que não tem mais jeito?
De repente é aquela palavra que assusta muita gente, né? Aquela palavra que diz assim, ó, só Deus. Para quem não entende a palavra de Deus, para quem não conhece o poder de Deus, quando ele ouve essa palavra, só Deus, ele entra em desespero. Ele começa a ficar logo angustiado, oprimido, e aí ele começa a entender que essa palavra significa que para ele não tem futuro. Por quê? Porque ele é uma pessoa que de repente não conhece muito a palavra de Deus, não conhece o poder de Deus. Ele só conhece que Deus existe, que Deus está lá no céu, que pode todas as coisas, mas ele entra em desespero porque ele não tem essa confiança em Deus. Ele não tem dentro dele a certeza que Deus vai agir em seu favor. Ele não entende que o nosso Deus é um Deus que nos ama, que sempre quis o melhor para a nossa vida. Ele não sabe que Deus ele nos amou de tal maneira que enviou o próprio Filho para nos salvar. E não só nos salvar da condenação ao inferno, mas salvar também de muitas situações difíceis que a gente enfrenta nessa vida. Veja o que o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor Jesus estava falando isso com relação às coisas deste mundo. Ele estava dizendo que sem Ele é impossível da gente vencer, é impossível da gente ter sucesso diante das lutas que enfrentamos aqui neste mundo. Mas com Ele, Ele mesmo diz, aquele que está em mim é mais que vencedor. Então não sei qual foi a notícia que você recebeu. Talvez a notícia que você recebeu foi semelhante ao profeta. Ou seja, aqui o profeta falou a Ezequias, o rei, dizendo, olha, é o fim, se conforme, você vai morrer, não tem jeito para você. Como quem diz, aí é o fim para você. E você tem que se conformar com isso. Mas o que me chama a atenção é que ele mesmo diante daquela palavra, diante da palavra de alguém que sabia o que estava dizendo, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele recorreu a um Deus que nunca falhou, a um Deus que sempre ouviu a oração daqueles que pela fé buscaram a sua face. Então o poder da oração é algo muito poderoso, é algo muito forte na vida de uma pessoa. A Bíblia diz que Josué estava com o seu exército enfrentando uma batalha e já estava chegando a noite. E à noite era impossível dele vencer, pois ele estava no território dos seus inimigos e os seus inimigos conheciam bem seu território. E de repente ele viu que não iria vencer. Então ele tomou a atitude de fé de recorrer ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que nunca falhou, ao Deus que criou os céus e a terra, a um Deus que operando ninguém impedirá. E sabe o que aconteceu? Quando ele orou ao Senhor, ele disse, Senhor, que o tempo pare, Senhor. Eu quero que o sol fique justamente naquele lugar e a lua vai ficar justamente naquela posição. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu essa oração. Deus ouviu a oração de fé. Deus se agradou da ousadia de Josué. E a Bíblia diz que o tempo parou até que ele vencesse todos os seus inimigos. Talvez você diga, pastor, mas foi Josué. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. A Bíblia diz que Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo de ontem. Continua sendo o mesmo hoje e será o mesmo amanhã e sempre. Deus não mudou. O que tem mudado é os pensamentos das pessoas, porque muitas pessoas não têm parado para pensar que Deus ele age, que Deus ele se agrada daquelas pessoas que têm fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. A palavra de Deus diz que Elias também era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu.
E depois ele orou outra vez para que chovesse. E então choveu. Deus ouviu a oração dele. Então sabe o que é que precisamos fazer diante dos momentos difíceis? Ser usado na nossa fé e orar. A oração mostra a nossa fé, mostra a nossa confiança em Deus. Seja qual for a situação que você está enfrentando, acredite que Deus pode reverter essa situação. Deus pode abençoar a tua vida. Deus pode tirar você do fundo do poço, do calabouço. Deus pode. Deus tem o poder de levantar o caído. Deus tem o poder de curar o enfermo. Deus tem o poder de libertar o oprimido. Para Deus não há nada impossível. Deus se agrada de quem usa sua fé. E não foi por acaso que você aguardou esse momento para orar junto comigo. Tenha certeza, Deus vai te abençoar. Deus vai receber a sua fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que o milagre vai acontecer. Olha, a palavra do Senhor diz que tudo que nós pedirmos ao nosso Deus, em nome do Filho dele, do Senhor Jesus, Ele faz. Tudo que você pedir em oração, crendo, em nome do Senhor Jesus, Ele faz. Deus ouve a sua oração. Então nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que agiu na vida de muitos, que suas histórias ficaram registradas na Bíblia, nas Escrituras, e que toda vez que lemos, nossa fé se fortalece e somos renovados através desses testemunhos. Testemunhos de pessoas que venceram, suas histórias ficaram registradas na Bíblia. Mas temos também visto esses testemunhos acontecer na atualidade. Muitas pessoas nos procuram e nós temos visto muitas pessoas vencer pelo poder da fé. Temos recebido muitos testemunhos de pessoas que ouviram esta oração da meia-noite, de pessoas que aguardaram esse momento, uniram a sua fé com a nossa, e o Senhor Jesus tem feito grandes milagres na vida dessas pessoas. Eu sei que não vai ser diferente na sua vida. Eu sei que o Deus a quem você serve é um Deus fiel. Não importa qual seja a sua situação, não importa qual foi a notícia que você recebeu, Deus pode reverter essa situação. Deus, se necessário for, Ele tem o poder de mover os céus e a terra para te dar vitória. Então acredite nisso. Confie no Senhor. Acredite que essa oração que nós vamos fazer, Deus vai abençoar a sua vida. Não importa qual seja a sua situação. Não importa se você está sendo vítima de uma opressão espiritual, de um espírito que tem lhe oprimido, fazendo com que você pense em tirar a sua própria vida, fazendo com que você ache que não tem saída. Não importa qual seja o mal. Jesus Cristo vai ouvir nossa oração e vai abençoar a sua vida. Acredite nisso. Então, Ezequias virou o rosto para a parede, reagiu, orou ao Senhor e o Senhor ouviu a oração dele. Não vou nem ler o restante do texto que eu ia ler, porque a história você já sabe. A história você já sabe. Ezequias, quando orou ao Senhor, Deus respondeu a ele e mandou o profeta voltar e dizer: olha, diga a Ezequias que eu ouvi a sua oração e que em vez de morte vai ter vida na casa dele. Em vez da morte, ele vai viver. Eu acrescentarei mais 15 anos de vida a ele. Então, Deus tem o poder de transformar a morte em vida. O nosso Deus pode todas as coisas. E nós vamos orar e um milagre vai acontecer na sua vida. Eu quero que você segure o seu copo com água. Nós vamos orar, vamos entrar na presença do nosso Deus. Se possível for, feche os seus olhos. Senhor Jesus, entro em Tua presença, meu Senhor, juntamente com os Teus filhos e Tuas filhas, Senhor, que aguardaram este momento na esperança de serem ouvidos, na esperança, meu Pai, de receber esta oração e terem suas vidas transformadas, na esperança, Senhor, de encontrar uma saída, na esperança de encontrar solução
para o problema que ele está enfrentando. Meu Senhor Jesus Cristo, grande é o teu poder, Senhor. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Então toque agora nessas vidas, Senhor, aonde essa pessoa estiver, que o teu poder envolva ela do alto de sua cabeça à planta dos pés. Seja qual for o problema que está tirando a sua paz, sua alegria, seja agora neutralizado e repreendido toda a ação do mal na vida dela, meu Pai. Se ela ouviu, Senhor, uma palavra, de repente, do médico que disse para ela que a situação dela não tem jeito, que diante da medicina o problema dela não tem solução. Ah, Senhor, Tu és um Deus que estás além da medicina. Operando o Senhor, ninguém impedirá. Então age com providência, manifesta o Teu poder agora. Cura o enfermo, liberta o oprimido, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão agora unindo a sua fé com a minha, Senhor. Faz um milagre agora acontecer. Peço também, meu Senhor Jesus, o Teu poder sobre esta água, meu Pai. Que esta água seja uma porção do Teu poder para curar, para libertar, para desfazer toda a força do mal na vida desta pessoa que tomar desta água, Senhor. É nesta fé que eu consagro, que eu abençoo esta água, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja abençoada esta água, que assim seja abençoado também a sua vida, que o Senhor Jesus Cristo confirme a nossa oração e para a glória do nosso Deus, que o milagre a partir de agora comece a se tornar uma realidade na sua vida. Que assim seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Você pode tomar a sua água, tenha certeza que o poder de Deus está nesta água. Quando você tomar, o milagre vai acontecer na sua vida. Graças a Deus, nosso momento de oração está chegando ao fim, a nossa programação. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, guarde essa palavra no seu coração. Tenha certeza que sua vida mudou para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite, seja cristocêntrico, que Jesus abençoe sua vida e toda a sua família.